Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo contando pra vocês minha experiência, que eu acredito que foi uma experiência de quase morte. Por quê? Porque essa experiência nunca tinha acontecido na minha vida, né? Uma experiência no qual eu vi meu corpo em cima da cama, né? Então, eu sei que parece até sonho, muitos vão dizer que foi sonho. Mas eu tenho certeza, assim como eu tenho certeza que eu tô aqui com vocês agora gravando esse vídeo, eu tenho certeza do que eu vi, né? Eu vi meu corpo em cima da cama. E vocês assistem e tirem as conclusões de vocês, né? Eu sei o que eu vi, então tem coisas que cada pessoa vai ter que viver, né? E tirar suas próprias conclusões. Bem, gente, eu fiz uma anotação para não fugir, né, é, da ordem que as coisas aconteceram. Então é o seguinte, eu estava dormindo, naquela noite eu não tinha tido nada assim em comum, né? E um fato interessante, essa experiência eu tive, essa experiência de quase morte eu tive, mais ou menos um mês antes de eu ter tido aquela experiência que eu fui parar no hospital. Aquela dali, naquela experiência que eu fui parar no hospital, naquela experiência eu não vi meu corpo, né, deitado na cama. Ali eu tava assim como eu tô agora com vocês aqui, né? A gente vê as coisas, você tá no hospital, você tá num lugar, então você vai vendo as coisas. Mas essa experiência especificamente, essa daqui eu vi outra dimensão, né? Não foi essa dimensão que a gente tá aqui. Eu vi outra dimensão. Então, eu tava dormindo nesse dia. Então, eu tava ali deitada na cama e de repente algo aconteceu. Eu senti que é algo assim indescritível para explicar, porque assim, pra gente que viveu essa experiência, a gente sabe como a gente viveu, mas para explicar é um pouco complicado. Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara e mais simples possível para que vocês tentem entender. Eu estava deitada e de repente eu senti que algo saiu assim de dentro de mim. E aí, quando eu abri meus olhos, aí eu já não sei se foi esses olhos aqui carnais ou se foi já o espírito, né? Quando eu abri meus olhos, eu senti que o olho abriu. Mas não foi esse abrir que a gente quase não sente quando ele tá abrindo, né? Eu senti que o olho fazia esse movimento. Ele abriu. No que ele abriu, eu vi acima do meu corpo carnal, esse corpo carnal aqui, né? Acima dele tinha um outro corpo e tinha uma cor, né? E esse corpo eu via só daqui para baixo. Mas ele estava nessa direção assim, o corpo estava deitado e esse corpo estava em cima do meu. Então eu estava deitada na cama, né, aqui, e esse corpo aqui em cima do meu corpo carnal. E aí eu comecei a observar esse corpo astral ou espírito, né? Eu comecei a observar ele e eu vi a cor dele. A cor era verde, azulado, brilhante. Brilhava muito, muito, muito. E eu fiquei observando aquilo ali, mas eu não tive medo. Não tive medo, eu só fiquei observando, porque aquilo ali era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Então, eu fiquei observando, e aí, de repente, eu senti que eu estava ali naquele corpo, ou no espírito, né? Eu senti. Então, eu senti, eu tive todas as sensações do corpo, de um corpo, mas eu sentia naquele corpo, eu não sentia mais o corpo carnal. Tanto é que eu olhei para baixo e quando eu vi esse corpo aqui, eu tentei mexer as pernas e eu não conseguia.
Então, quando eu tentava mexer a perna, era essa que mexia. Era a perna do corpo astral ou espírito, era ela que mexia. E aí, quando eu percebi que o que estava mexendo era o corpo astral ou espírito, aí eu quis explorar, né? Então, aí eu fiquei ali mexendo, né? Esse corpo astral, eu fiquei mexendo as pernas. E é uma sensação, meus irmãos, uma sensação, assim, indescritível, maravilhosa, sabe? É uma sensação, assim, um frescor, uma coisa, assim, maravilhosa. Só a pessoa mesmo sentindo para ela ter certeza desse sentimento, desse sentir, né, que eu tive. Então, esse corpo, ele mexia. E aí foi que veio a mente, né, ali chegou à conclusão. Eu morri. Eu morri. E eu acordei, né, ali. Acordei não, despertei, né? Despertei, a palavra certa é despertei. Despertei para o que estava acontecendo. Eu morri. E aí eu fiquei vendo o meu corpo carnal ali em cima da cama. E comecei a ver também outras coisas em volta, mas não eram coisas dessa dimensão, não. Eu só via a cama e o meu corpo em cima da cama. E o que eu via em volta da cama, eu vi vários espíritos, meus irmãos, vários espíritos. Eu sei que esse relato que eu estou trazendo aqui para vocês, eu sei que muita gente vai achar que é loucura, outras pessoas vão dizer que choca com a minha religião, né? Porque eu sou cristã evangélica, então muita gente vai dizer que eu estou já trazendo coisa do espiritismo. Bom, gente, cada um tira a sua conclusão. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, né? E eu vi vários espíritos andando de um lado para o outro. E o interessante é que eles também me viam, né? Eles também me viam. E eu não tive medo de nenhum deles, né? E eles estavam andando, né? Eles não estavam correndo, eles estavam andando calmamente, como se eles tivessem um destino, né? Um lugar para ir. Então eles estavam andando, eles olhavam para mim e, sabe? E me viam. E aí, eu percebendo que eles estavam indo para algum lugar, eu tentei também sair dali. E eu anotei aqui, né? Quando eu senti que eu já podia me movimentar, eu tentei sair. Eu tentei sair para mais longe. Só que algo interessante aconteceu. Eu não conseguia sair. Eu sentia que tinha algo que prendia o meu corpo astral ou o espírito a esse corpo carnal, né? E quando eu tentava sair, eu tentei por 3 vezes sair para mais longe, eu não conseguia. O que eu senti, deixa eu tentar mostrar para vocês mais ou menos o que é que eu senti quando eu tentei movimentar o meu espírito para mais longe. Eu senti mais ou menos isso aqui, ó. Sabe quando você pega um fio e você faz esse movimento assim? Você não sente que o fio é rígido? Foi isso que eu senti. Eu senti essa sensação aqui, né? Justamente esse movimento. Eu tentava sair para mais longe, eu sentia como se eu não podia ir, como se existisse um limite para eu não ir para mais longe. Então, quando eu percebi que eu não conseguia ir para mais longe, e esses espíritos todos me observando, e eu ouvi vozes, eu estava em outra dimensão. Quando eu percebi que eu não podia sair, eu não lembrei dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu não lembrei dos meus filhos. E detalhe, eu sempre durmo com a porta do meu quarto fechada, né? Eu gosto porque é a minha privacidade, né? Então eu gosto de dormir à noite com a porta do meu quarto fechada. Então eu percebi que eu não estava mais dentro do meu quarto, mas eu tentei ir para mais longe e eu não consegui. Tinha algo que não deixava eu ir, né? Então quando eu percebi que eu não podia ir, eu fiquei explorando o ambiente ali próximo. Então eu vi, né, o quarto dos meus filhos, eu atravessei a porta, mas quando eu atravessei a porta, eu não senti que tinha porta, né? Eu atravessei a porta e eu claramente pensei assim,
eu morri, só que eu não tô conseguindo sair daqui. E agora, como é que eu vou sair daqui? Se eu morri, eu tenho que sair daqui. Agora, como é que eu vou sair? Mas eu não tive medo de nada. Eu só tava tentando sair dali. Mas quando eu percebi que não estava conseguindo sair, eu fiquei ali, explorando ali, né? Aí eu vi meu corpo em cima da cama, deitado, e passei as minhas pernas, né, do meu corpo astral em volta da cama para sentir, e sentir o chão bem frio. O chão bem frio, bem frio, bem frio. Enquanto eu sentia os meus pés do meu corpo astral no chão, e eu sentia aquele frio, eu ao mesmo tempo olhava para o meu corpo em cima da cama, e o que eu senti pelo meu corpo, meus irmãos, eu sentia assim uma grande gratidão pelo meu corpo carnal, sabe? Eu olhava para ele, para esse corpo aqui, e eu sentia uma enorme gratidão. Eu olhava para ele e dizia assim: esse corpo me guardou por muito tempo. Eu senti uma enorme gratidão por esse corpo, por ele ter abrigado o meu espírito. Eu só senti gratidão por esse corpo, né? E aí de repente, eu voltei pro meu corpo. Eu senti que eu voltei pro meu corpo. Eu voltei, o espírito entrou para dentro do corpo, né? Entrou para dentro do corpo e eu abri agora o olho carnal. No que eu abri o olho carnal, eu tomei um susto muito grande, porque eu voltei pro corpo, eu abri os olhos e eu estava com o coração aceleradíssimo, aceleradíssimo, parecia que ia sair, né, do peito, sair de dentro do peito, aceleradíssimo estava meu coração, e tossindo muito, uma tosse que parecia, sabe, como se alguém tivesse tentando fazer com que eu não respirasse, né? Como se alguém tivesse me enforcando. E aí quando você volta e depois eu fui pesquisar sobre esse assunto, do que eu tinha tido. Eu pesquisei e eu vi que muita gente morre dormindo, né? Mal súbito. Eu vi o caso de uma menina de uma menina, né, de uma moça de 22 anos, estudante de medicina, onde ela, já perto de se formar, ela morreu dormindo. E a mãe dela contando, né, que ela não tinha problema nenhum de saúde e que simplesmente ela dormiu e não acordou, né, e que foi a amiga dela que detectou, né, a morte pela manhã. Então, meus irmãos, depois que eu pesquisei sobre isso, eu não vou dizer para vocês que eu fiquei com medo, mas eu fiquei assim mais ciente de que a qualquer momento, qualquer um de nós podemos morrer, né? Que basta estarmos vivos, né? De fato basta, né, estarmos vivos pra gente morrer. Mas muita gente morre dormindo. E eu tenho certeza que eu só não fui, né? De fato, naquele dia eu só não morri mesmo, né? E continuei ali morta porque tinha missão, né? Porque quando eu voltei, depois daquela tosse toda que eu tava passando muito mal, engraçado que quando eu estava, aí voltando um pouquinho, né, da experiência, quando eu estava fora do corpo, que eu atravessava a porta, quando eu voltei, eu percebi que a porta estava fechada. Eu falei assim, a porta fechada. Quer dizer, eu atravessei mesmo essa porta. A porta de vidro, né? A porta do meu quarto, do apartamento que eu morava, as portas da casa eram tudo de vidro. Então, eu atravessei a porta de vidro. Atravessei a porta de vidro. E a porta estava trancada. E quando eu acordei, foi aí que eu fiquei assustada. Foi aí que eu fiquei com medo. Porque eu pensei, eu morri e voltei. E eu fiquei me sentindo culpada, assim, de... Não lembrei nem dos meus filhos, né? Nesse momento todo aí, eu não lembrei nem dos meus filhos. Eu não fiquei... Não senti vontade, né, de não morrer por eles. Apenas queria sair dali, queria ir pra... né?
Queria ir para mais longe. Queria ir para onde aqueles espíritos estavam indo. O fato deles estarem ali seguindo uma direção, como se tivesse um destino certo, eu queria saber para onde eles estavam indo. Então eu estava tentando sair para ver onde eles estavam indo. Mas não me foi permitido, né? Não me foi permitido. E aqui tô contando para vocês. Depois eu vou contar umas 2 experiências que eu tive, mas aí já não foi... Mas aí já não foi... Eu não vi meu corpo astral e eu também não vi espíritos, né? Essas outras 2 experiências eu vou contar em outros vídeos para não ficar muito longo, viu?